pessoal! Eu sou Niágara, psicóloga, arteterapeuta junguiana em formação e jornalista. E hoje nós vamos seguir com a leitura comentada do nosso livro Pantanais da Alma. A gente parou na página 14, então a gente vai seguir a leitura no início da página 14. Olá! O que a terapia psicodinâmica procura promover é uma nova atitude com relação à nossa psique. O que é intimidante em seu poder também é curativo em seu motivo. O fato de nos alinharmos com essas forças interiores, em vez de sempre nos ajustarmos reflexivamente aos poderes exteriores, aumentando desse modo nossa autoalienação, significa nos sentirmos ligados a uma verdade profunda, a natureza da nossa natureza. Nesses momentos de contato com a nossa verdade profunda, o nosso encontro com o que Jung chama de o eu, sentimos a conexão e o apoio necessários para amenizar o medo do abandono. Nas palavras de Caro Tenuto, a maturidade implica não tanto evitar sermos abandonados, e sim nos abandonarmos a algumas ilusões. Se conseguirmos suportar a ansiedade da solidão, novos horizontes se abrirão para nós e finalmente aprenderemos a existir independentemente dos outros. Por mais óbvia que seja essa noção de independência e por mais desejável que possamos afirmar que ela seja, a maior parte da vida é uma fuga com relação à ansiedade de estarmos radicalmente presentes para nós mesmos e desnudos diante do universo. A cultura que arquitetamos parece nada mais do que um divertimento, cujo objetivo é evitar a solidão. Com efeito, depois da fantasia da imortalidade, a fantasia mais difícil de abandonar é a ideia de que existe alguém lá fora que vai dar um jeito em nós, tomar conta de nós, nos preservar da intimidante jornada que fomos chamados a fazer. Não é de causar surpresa que fujamos dessa jornada, a projetemos em gurus sem nunca estarmos realmente à vontade com nós mesmos. Evitar os sombrios estados da alma torna-se uma forma de sofrimento, porque nunca podemos relaxar, nunca podemos abandonar o frenético desejo de sermos felizes e despreocupados. Nunca podemos repousar tranquilos. Em vez disso, somos inevitavelmente puxados para baixo, frequente e dolorosamente. O ritmo natural da natureza não é o fluxo e o refluxo? Não experimentamos as estações, o fluxo menstrual, os biorritmos diários, passando ainda um terço da vida no mundo subterrâneo que chamamos de sono? Não é esse ritmo o ritmo da natureza? O natura, naturata, natura, naturans? Não é a mensagem antifonária de Eclesiastes uma celebração desse ritmo? Aqui o autor fala, né, que é muito difícil abandonar essa fantasia da ideia de que existe alguém lá fora que vai dar um jeito em nós, tomar conta de nós, nos preservar da intimidante jornada que fomos chamados a fazer. É muito complexo isso, assim, é muito doloroso, na verdade, a gente olhar com essa crueza para isso que o autor está trazendo, porque é realmente isso. É muito doloroso a gente se defrontar com essa mortalidade, então com a finitude da vida, e é algo que a gente nasce, conforme a gente vai tendo consciência, a gente entende que tudo na vida que nasce também morre, e que a nossa vida ela tem uma data limite que a gente não sabe, mas não é eterna, nós não somos imortais, e isso é difícil, e mesmo a gente sabendo disso, durante toda a vida a gente parece que não pensa muito sobre isso, né? E quando acontece uma perda, é então que essa angústia ela retorna para nós. E nunca é fácil, né, se confrontar com isso. É sempre
esse encarar essa ilusão de que nós somos eternos, de que sempre vai ter tempo para tudo, né? Então, o autor traz, assim, é bem importante. Só que ele diz que mais difícil do que isso, mais difícil do que essa ilusão da imortalidade, é a ilusão de que existe alguém para nos salvar de nós mesmos, né? Que ele fala, depois da fantasia da imortalidade, a fantasia mais difícil de abandonar é a ideia de que existe alguém lá fora que vai dar um jeito em nós, tomar conta de nós, nos preservar da intimidante jornada que fomos chamados a fazer. E a gente vê muito essa projeção dessa pessoa, desse alguém que vai dar um jeito em nós, que vai nos salvar de alguma forma da nossa própria jornada. A gente vê muito essa projeção dentro do amor romântico, principalmente. Muito projetado nessa figura do outro, que nos tira de dentro de nós, que mexe na nossa vida cotidiana, que nos eleva para um outro lugar, né? E aí a gente reflete, assim, né? Tem um livro que eu gosto muito, que é o I, A Chave Psicológica do Amor Romântico, que fala muito sobre essa psicodinâmica, de que, na verdade, o relacionamento, ele não vai nos salvar de nada, né? E a gente precisa encarar algo, a gente precisa encarar essa jornada, a gente precisa encarar quem nós somos. A pessoa, seja lá quem for, ela não vai nos salvar de nós mesmos, né? Ela pode nos ajudar, caminhar com a gente na jornada que a gente for fazer, mas ela não vai nos salvar dessa jornada, né? E nem sempre também ela vai conseguir suportar o peso junto conosco, né? E a gente tem muito isso, essa projeção de que essa pessoa vai me ajudar a aliviar, né, o peso das minhas questões internas. E nem sempre, porque às vezes a pessoa também não dá conta disso. Aqui o ego, nossa ideia consciente de quem somos, é um aglomerado afetivamente carregado de experiência replicativa. Ele é o complexo natural da consciência, cujos limites são fluidos, maleáveis e facilmente violados. Precisamos do ego para conduzir os assuntos da vida, consciente, para mobilizar a energia psíquica e orientá-la para metas, para manter um grau de autocoerência e continuidade, para que possamos avançar de dia para dia, de contexto para contexto. Mas o projeto central do ego é a segurança, a qual compreensivamente se coloca contra o surto do material inconsciente vindo do interior e encontra a violenta investida das energias vindas do exterior. Considerando-se esse projeto, esse desejo inevitável, obsessivo de segurança, o ego se torna uma mulher nervosa, correndo de um lado para o outro na sala de visitas da vida, arrumando a bagunça, tirando pó, tornando-a mais desconfortável para ser visitada. A partir da estreita visão de mundo do ego, a tarefa é a segurança, a dominância e a cessação do conflito. A partir da perspectiva da psicologia profunda, contudo, o papel adequado do ego é manter um relacionamento com o eu e o mundo no qual existe o diálogo. O ego deve permanecer aberto, o mais consciente possível e disposto a negociar. Jung chamou esse diálogo entre o ego e o eu de alguma coisa ali, gente, que é o intercâmbio dialético de realidades separadas, porém relacionadas. Acredito ali que ele tá falando do eixo ego-self, tá? Com aquela palavra ali, mas enfim. A ideia do eu como realidade transcendente e de ordem superior à do ego é um reconhecimento não apenas das limitações do nervoso ego, como também do seu lugar em um contexto mais amplo. O conceito de individuação de Jung, a ideia de que o objetivo da vida é servir o mistério, tornando-se um indivíduo, é uma profunda contribuição para a nossa época, um mito para a era moderna, como foi chamada. A partir dessa estrutura da nossa psique responsável pela consciência,
Então, que ele faz esse meio de campo entre as nossas demandas internas, inconscientes, com as demandas externas. E ele está dizendo que o princípio do ego é a segurança. Então, o ego ele vai tentar organizar e dar conta de tudo, sempre visando a segurança. Por isso que às vezes é tão difícil a gente aceitar ou olhar para conteúdos inconscientes, porque aquilo ali mobiliza muito, né? E às vezes ameaça uma segurança, uma estabilidade emocional que tem a ver com essa segurança. Então, o papel do ego é dar conta e administrar tudo isso, aquilo que vem de dentro, aquilo que vem de fora, né? E é isso que ele tá falando aqui, né? Que o Hollis, ele traz que, do contrário do que a gente pode pensar, não é o ego que coordena a nossa vida, né? O ego, ele dá conta de administrar as coisas, né? Ele tenta administrar, ele organiza, mas aquilo que impulsiona, aquilo que direciona o que a gente vai fazer, tem a ver com esse eu, que ele coloca em letra maiúscula, né? Esse eu interior que é ligado à nossa alma, né? E que está sempre nos impulsionando, seja de uma forma mais direta, trazendo nossos desejos, trazendo vontades e desejos nossos, seja de uma forma indireta, através de algum sintoma neurótico, né? Através de alguma dor, algum sofrimento que a gente vai precisar olhar, e olhando para isso a gente vai entender o que tem por trás, o que a gente realmente precisa fazer, ou gostaria de fazer, ou que a gente não tá dando atenção. Então, é isso que ele vai trazer. O ego, ele é essa estrutura que tenta dar conta e administrar essas coisas, mas que a gente tem, então, esse eu interior que impulsiona a nossa vida, na verdade. Tem a individuação força um diálogo contínuo entre ego e o eu. A partir desse intercâmbio, as cisões da psique separada podem ser parcialmente curadas. Uma definição funcional do eu, portanto, seria o arquétipo da ordem dentro de nós, ou seja, o eu é uma atividade da psique cuja função é acelerar e estimular o desenvolvimento do indivíduo. Poderíamos criar um verbo para expressar a atividade do eu, ou dizer que o vivenciamos em atividade através das nossas experiências somáticas, afetivas e imaginativas. Poderíamos também descrever o eu como uma matriz com vontade própria, ou seja, ao mesmo tempo teleológica e contextual, simultaneamente propósito e recipiente. Psique ou alma, portanto, é apenas nossa palavra para o processo misterioso através do qual vivenciamos o movimento em direção ao significado. Então é isso que o autor está trazendo, né? A gente tem essa instância na nossa psique que a gente chama de eu, de self, de psique ou alma, que é esse movimento interno, esse impulso interno que nos direciona para o nosso desenvolvimento psíquico, né? Que nem o autor está trazendo, processo misterioso através do qual vivenciamos o movimento em direção ao significado. Então, esse eu interno, ele nos direciona para esse processo que visa, no final, o nosso sentido profundo, o nosso significado. Então, é o nosso desenvolvimento psicológico. Bom, pessoal, nesse vídeo é isso. Nós paramos na página 16. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo.